Já falamos aqui no canal que todos nós estamos sujeitos ao pecado e que em algum momento da vida podemos desagradar a Deus. Inclusive, no vídeo que já exibimos aqui no canal, falei um pouco da minha vida pessoal, de quando caí no pecado e como foi o meu proceder para restabelecer a minha comunhão com Deus. Mas ainda pode permanecer a dúvida: o que podemos considerar como pecado? Será que Deus tem sido mais tolerante com certos erros da modernidade? Erros esses que no passado eram abominação no meio da igreja? Ou será que o diabo está camuflando certos tipos de pecado e tentando nos convencer que determinados pecados são perfeitamente aceitáveis diante de Deus, já que a sociedade está em plena transformação? E quanto à cultura secular, você tem dúvida se pode consumir todo tipo de arte? Será que é errado consumir arte de uma cultura não cristã, seja ela qual for? Tipo literatura, música, séries, será que tudo isso pode ser realmente apreciado pelo povo de Deus? Qual será a solução? Se isolar do mundo ou tentar conviver com tudo aquilo que o mundo oferece? E é isso que vamos ver hoje no canal, então solta a vinheta e bora pro vídeo. E aí pessoal, professor Landim aqui. Foi-se o tempo em que proibir o povo de Deus e tentar mantê-lo distante de conteúdos seculares era a solução para que o povo se mantesse íntegro e fiel. Mas foi após a Reforma Protestante, a partir do século XVI, onde as escrituras sagradas passaram a ser traduzidas para diversas línguas, às quais o povo tinha acesso e assim pudesse interpretar a Bíblia da forma que quisessem, fez com que o povo se tornasse mais crítico e mais consciente do que é certo e do que é errado. E tudo isso se tornou mais evidente a partir do século XX, com o advento da internet, onde o povo passou a ser mais crítico ainda, ao ponto de emitir a sua própria opinião sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é pecado e o que não é pecado. E pior, muitas vezes se distanciando dos princípios cristãos e da doutrina sadia pregada pelos apóstolos. Uma ressalva aqui: antes de falarmos da cultura e da arte secular, queremos deixar claro que não estamos aqui para te doutrinar ou para dizer o que você deve fazer em relação à arte. Mas orientamos que antes procure o seu pastor antes de mudar qualquer tipo de postura que você já tenha. A proposta aqui é tirar as suas dúvidas e o jugo que está sobre você, gerando este sentimento de culpa por você estar consumindo conteúdos que não são especificamente cristãos. Até porque você não encontrou na Bíblia uma referência direta afirmando se aquilo que você está consumindo é pecado ou não. E repito, se o que vamos falar é contrário àquilo que a sua igreja prega, converse antes com o seu pastor. Em nosso canal já falamos se rico vai para o céu, sobre namoro, sobre sexualidade, sobre posicionamento político, e tudo isso é relativamente tranquilo se você tem uma base bíblica. Mas existem temas que a Bíblia não afirma categoricamente ser pecado. E um desses temas é a cultura secular. Mas antes da gente dar o nosso posicionamento a respeito da arte e da cultura secular, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações aqui embaixo para que o YouTube sempre te avise quando tiver subindo um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, seu irmão em Cristo, que ainda está na dúvida em relação a esse tema, valeu? Pois esse teu amigo pode estar sofrendo com um grande sentimento de culpa. Lembrando também que as obras que estamos exibindo aqui hoje já foram exibidas em outros vídeos quando falamos sobre o pecado e os desejos humanos. O link está na descrição do vídeo aqui embaixo, acessa lá porque o canal também é cultura, beleza? Para falarmos de cultura secular, vamos dividir o tema em 3 categorias: literatura, cinema, filmes e séries e gêneros musicais. Começando pela literatura, muita gente não atribui a ela como a causa de levar muitas pessoas ao erro, principalmente literatura de livros didáticos e aquelas científicas do mundo acadêmico. Porque pode-se pensar: que mal que tem um livro de história, um livro de português ou um livro de ciências? Mesmo livros pedagógicos podem estar envoltos em ideologias
e filosofias que são avessas à palavra de Deus. Lembre-se que toda a literatura distribuída nas escolas seguem uma abordagem política e social, e que muitas vezes são completamente contrárias aos princípios da palavra de Deus. E quando se trata de livros paradidáticos como romances, por exemplo, isso se torna muito mais evidente. Ah, professor, mas o que eu vou fazer? Vou tirar meus filhos da escola? Claro que não. O correto é você fortalecê-los na palavra de Deus. E se você está frequentando algum curso, seja ele qual for, acadêmico, profissionalizante, procure sempre colocar todo o material que está chegando às suas mãos à luz da palavra de Deus. Todo livro produzido, seja por uma pessoa física ou uma instituição, sempre estará trazendo uma abordagem política e social de acordo com o que aquele escritor acredita. E não importa que tipo de gênero literário seja, um poema, uma crônica, uma tragédia ou até uma sátira. Ah, professor, mas é errado ou não ter contato com esse tipo de literatura? Claro que não, desde que você sempre leia esses livros à luz das escrituras. Obviamente que existem gêneros que você deve tomar mais cuidado, sobre aqueles que falam sobre anjos ou assuntos sobrenaturais, e principalmente rejeitar aqueles de conteúdos eróticos. Mas temos que reconhecer que uma boa literatura não se limita apenas em livros cristãos. Eu, por exemplo, já li Clarice Lispector, Gabriel Garcia Marques, Vidas Secas de Graciliano Ramos e até o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Até porque sou professor e preciso ler tais livros não só por questão de conhecimento, mas também para orientar os meus alunos. Inclusive, atualmente, estou lendo O Cortiço de Aloysio Azevedo e acabei de ler recentemente O Pequeno Príncipe de Antoine Saint-Exupéry. Mas nunca deixo de ler a palavra de Deus, porque nela está os valores que acredito e os ensinamentos do estilo de vida que eu quero levar. E não estou dando nenhuma recomendação aqui sobre os livros que estou lendo, até porque você não é o meu aluno, mas mostrar que se você ler algum desses livros, não vai lhe causar nenhum mal se você estiver fundamentado nas palavras de Deus e convicto na sua fé. Por isso acreditamos que nenhum cristão deve repudiar essas literaturas por completo. Até porque elas podem ser bastante úteis e mais no final do vídeo vou explicar por quê. Agora, se você está sendo obrigado a ler esse tipo de literatura, seja pelo seu professor e a faculdade que você cursa, fique tranquilo, porque você não está pecando. Basta não deixar que esses livros influenciem o seu estilo de vida, a sua fé e o seu jeito de servir a Deus. E não se engane, porque existem livros que são considerados cristãos, mas estão cheios de heresias e defendem valores completamente contrários à palavra de Deus. Por isso, o único livro que é inspirado por Deus e útil para educação, correção e instrução na justiça é a Bíblia Sagrada. Por isso, além de você ter critérios para saber o que realmente é uma literatura boa ou não, também procure conhecer o mínimo da vida daquele escritor. O que ele acredita, o que ele defende, qual o seu posicionamento político e mesmo sendo ele cristão, se o que ele está escrevendo está baseado na palavra de Deus ou se ele usa a palavra de Deus para defender aquilo que ele acredita. Eu particularmente conheço diversos jovens que se tornaram fãs de carteirinha daquele autor simplesmente porque leu apenas um de seus livros. E sequer sabem o mínimo da vida deles, o estilo de vida que levam e o que realmente defendem. Agora vamos falar de filmes, de séries e a sétima arte como um todo. Quando se trata da telona ou de filmes e séries, os critérios que usamos para saber se devemos consumir ou não esse tipo de conteúdo é o mesmo critério que usamos para a literatura. Eu particularmente já assisti Deixados para Trás, A Paixão de Cristo, entre outros filmes de conteúdo cristão. No entanto, já assisti o Coringa, que na minha opinião foi um dos melhores filmes já produzidos. Já assisti também com os meus filhos filmes da Walt Disney, da Marvel e por aí afora. Mas jamais deixei de ensiná-los que tudo isso não passa de diversão e que assistir com eles para que o nosso relacionamento se tornasse mais leve e mais tranquilo. No entanto, o que eu acredito realmente é naquilo que eu prego e aquilo que eu vivo.
Quando assisti o Coringa, por exemplo, com a minha filha mais velha, fiquei com pena daquele homem porque foi oprimido pela sociedade e devido à sua situação de doença e miséria se tornou uma vítima social. No entanto, nunca afirmei que a justiça social e as políticas públicas deveriam ser a base para transformar a vida daquele homem, mas sim que Cristo Jesus era a real solução para os seus problemas. Ou seja, assistir um filme secular à luz da palavra de Deus. Como cristãos, sempre devemos colocar Cristo na frente dos nossos projetos, ideais, valores e inclusive no entretenimento, porque foi Ele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Por isso, priorize a Cristo, a conhecê-lo cada vez mais e você chegará à verdadeira maturidade cristã. E para concluir o vídeo de hoje, falemos sobre a música secular e os seus diversos gêneros. Certamente a música exerce em nós as sensações e os sentimentos mais variados. Porém, você deve identificar que tipo de sentimento é esse que essa música está gerando no seu coração. Quando você escuta uma música secular, qual o sentimento que aflora em você? Indignação? Ira? Fica deprimido ou triste? E isso está alterando o seu humor e o seu comportamento? Então pare de escutar esse tipo de música porque de fato você não está preparado para isso. E não importa o gênero musical, mas sim as lembranças e os sentimentos que essa música está produzindo no seu coração. Seja um forró, a Nona Sinfonia de Beethoven, e isso também vale para a literatura ou para os filmes que você assiste. Sugerimos que você se aprofunde mais nos princípios da palavra de Deus, lendo a Bíblia diariamente, escutando louvores e livros genuinamente cristãos e que respeitam e defendem os princípios da palavra de Deus. E depois que você estiver realmente apaixonado por Cristo e convicto dos valores divinos, aí sim você pode ouvir músicas seculares, filmes seculares ou se deleitar numa boa literatura. Isso mesmo, estamos dizendo aqui que não existe nenhum mal em consumir a cultura secular, desde que você seja criterioso e apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo. Até porque tais literaturas, filmes, etc., podem te gerar diversos outros benefícios. Fala, não me diga! E vamos citar apenas alguns aqui. Em primeiro lugar, você não será um crente alienado que enxerga demônio em tudo, seja num jogo de futebol ou numa revista em quadrinhos. Pois a Bíblia chama isso de rigor ascético, rigor religioso, que ao invés de difundir o evangelho e o amor de Deus, acaba afugentando as pessoas. Segundo, deixará de ser prepotente, porque quem disse que Deus só deu sabedoria aos cristãos para produzir conteúdo de qualidade? Terceiro, conteúdos seculares poderá te municiar de argumentos para não só ajudá-lo a defender sua fé, como inclusive ser um ponto de contato com outras pessoas para assim evangelizá-las e até mesmo discipular alguém. Porque esta pessoa certamente não vai te enxergar como mais um crente chato. Quarto, conteúdos seculares também podem ser um motivo de diversão. Pois, como já disse, me diverti bastante com os meus filhos, muitas vezes assistindo um filme que não está relacionado diretamente com a palavra de Deus. Mas foi muito bacana, porque rimos bastante, nos divertimos e tenho certeza que os meus filhos gostaram bastante da minha companhia. Mas tenha sempre em mente aquilo que Paulo fala à igreja de Corinto em sua primeira carta no capítulo 6, no verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E deixamos aqui uma reflexão para você pensar um pouco sobre o assunto. Por que será que Deus escolheu o apóstolo Paulo para proclamar o evangelho aos gentios e a outras culturas e não escolheu um daqueles 12 que andaram 3 anos com o Senhor Jesus? Te orientamos que se mantenha firme em Deus, pois agindo assim, certamente Ele irá te abençoar. E aconteça o que acontecer,
Tamo junto.